Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Estamos novamente juntos, ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Ficamos agradecidos com todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também a vocês que clicam no dedinho de joinha, que isso ajuda para que outras pessoas tenham acesso também a estes estudos. Por isso que é importante você clicar no dedinho de joinha. Agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. E mandamos aqui um alô especial para Dóia Seidel, é de Vila Velha, no Espírito Santo. Hilda Pereira é de Itapeva, São Paulo. Cândida Santos é de Manaus, Amazonas. Tereza Della Vecchia é de Santa Catarina. Marilúcia Gonçalves é de Niterói, no Rio de Janeiro. Leia Dornelles é de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos porque nos dás a oportunidade de uma vez mais estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente, no coração de cada um, ajudando-nos a entender a Tua Palavra e aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que participam conosco e que enfrentam lutas e problemas em suas vidas, dificuldades, necessidades. Alguns estão se sentindo fracos na fé, desanimados. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Trabalhe, dê vitórias, dê bênçãos, fortaleça a fé, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo desta semana. Estivemos aqui falando sobre o que a Bíblia nos fala a respeito do nosso corpo. Durante as últimas semanas, nesta série que nós estamos estudando, Vida, Morte e Eternidade, nós temos aqui falado e estudado dentro da Bíblia de que todos nós, seres humanos, somos mortais. Quando nós morremos, a vida cessa, acaba tudo e a pessoa fica na sepultura aguardando a volta de Jesus para receber o galardão ou da vida eterna ou a condenação eterna, depende de como a pessoa viveu a sua vida com Cristo. E essa semana então nós ficamos aqui dentro da Bíblia vendo como é que Deus nos fala que é o nosso corpo. Por quê? Porque muitas pessoas creem que o nosso corpo ele é dividido em 3 partes: corpo, mente e espírito. Mas, segundo a Bíblia, o nosso corpo ele é uma unidade, não podemos separar o corpo da mente e do espírito. Isso veio de uma cultura grega, onde os gregos eles criam que o corpo é mau, sabemos que somos pecadores, e que o espírito, quando a pessoa morre, ele se desprende, ele se liberta e vai viver eternamente livre. Então, para os gregos, a alma que existe no corpo fica presa enquanto nós estamos vivos, e depois que a pessoa morre, essa alma se desprende e vai viver a sua liberdade. Mas isso não é bíblico, como nós temos visto durante todas essas semanas aqui. Quando a pessoa morre, o fôlego volta para Deus que o deu. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão, do pó da terra, ele soprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. Não passou a ter uma alma, se tornou alma vivente. E então, quando a pessoa morre, ocorre o inverso. A pessoa volta ao pó e o fôlego volta para Deus. Simples assim. Então, vocês se lembram quando uma vez os discípulos estavam no mar da Galileia, tentando atravessar o mar durante a noite, remando, e havia uma tempestade e eles não conseguiam chegar do outro lado do mar da Galileia? E então Jesus veio ao encontro deles andando sobre as águas.
E quando eles viram aquele vulto andando sobre as águas, eles imediatamente falaram: é um fantasma. Vocês se lembram, né, desse episódio que ocorreu com os discípulos? Por quê? Era a cultura grega que eles tinham, de crer que existe fantasma, e fantasma não existe. Isso é invenção humana. É claro que o inimigo ele pode aparecer de qualquer forma que ele quiser para qualquer pessoa, para intimidar, para assustar. E então os discípulos pensaram que era um fantasma que estava andando sobre as águas. E Jesus disse: não temas, sou eu. E então Pedro disse, né, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: pode vir. E aí Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele, depois de estar andando alguns passos, ele começou a afundar. Ele sentiu medo e gritou: Senhor, salva-me. Jesus segurou pela mão e o salvou, não deixou que ele morresse afogado. Mas, então, a cultura grega que trouxe essa questão da imortalidade, da dualidade, né? O corpo e o espírito. O corpo é mau, o espírito se desprende quando a pessoa morre e vai viver a liberdade. Cultura grega isso. E muitos da época de Jesus estavam influenciados por essa cultura grega, e eles então criam que havia fantasmas e que quando a pessoa morria saía uma alma, né, que ia para algum lugar. Tudo isso eles criam. Por quê? Porque foram influenciados pela cultura, igual nós hoje somos influenciados também pela mídia. Televisão, internet, filmes, né, de Hollywood aí nos cinemas, no Netflix. Então existem centenas, milhares de filmes falando sobre essa questão da pessoa quando morre sai uma alma, e aí eles criam aquela história. E muitos cristãos gostam desses filmes e pensam que aquilo é uma realidade. Mas por quê? Porque não estudam a Bíblia. Irmãos, não é suficiente nós aceitarmos a Jesus e depois vivermos a mesma vida que vivíamos antes, vendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, lendo as mesmas coisas e não lendo a Bíblia. Nós precisamos ser transformados pela nossa mente, diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma luta muito grande dentro de nós, que é a luta do bem contra o mal e a luta de nós não querermos tomar tempo para estudar a Bíblia e ficar vendo essas mesmas coisas que nós víamos antes de aceitar a Jesus. Então a nossa mente ela precisa ser transformada. E como é que essa mente é transformada? É pelo poder do Espírito Santo. Nós estudamos isso essa semana aqui. Então, precisamos ter a mente de Cristo. E essa mente de Cristo só vem através do Espírito Santo atuando em nós. Mas o Espírito Santo só vai atuar em nós se nós o buscarmos, se nós clamarmos, se nós orarmos. Se nós não orarmos pedindo o batismo do Espírito Santo, nós não receberemos. Nós continuaremos as mesmas pessoas que éramos antes de aceitarmos a Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, né, é um corpo só, é tudo um ser indivisível. Nós precisamos estar vivendo de acordo com a vontade de Deus para sermos encontrados irrepreensíveis quando Jesus voltar. E então, o apóstolo Paulo também, em Romanos 12, verso 2, ele escreveu: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, esta é a cosmovisão bíblica. É nós sermos transformados no nosso modo de pensar. A transformação da mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos caminhando para o fim da história deste mundo.
Os ataques de Satanás à verdade da palavra de Deus, eles irão se intensificar. Satanás ele vai colocar dúvida na cabeça das pessoas que são cristãs, que aceitaram a Jesus, que estudam a Bíblia. Ele vai querer que a pessoa racionalize tudo, queira uma razão para aquilo que está escrito. E a Bíblia, irmãos, nós aceitamos pela fé. Não é uma coisa que nós precisamos de explicação, de razão. Porque, por exemplo, Noé construiu uma arca para que entrasse todos os animais, mas nós sabemos que não entraram todos os animais que haviam naquela época, entraram uma espécie de cada, alguns animais, e aí para preservar a espécie. E então, nós precisamos aceitar pela fé que Noé construiu a arca e que Noé e a família entrou e que os animais entraram. Nós não temos como explicar. A questão também que nós temos na palavra de Deus, de o homem foi criado do pó da terra e Deus falou, todas as coisas apareceram. Tudo isso é pela fé que nós aceitamos. Moisés, quando abriu o mar vermelho para que o povo passasse, nós precisamos de fé, irmãos. Não é querer explicar, racionalizar. A ciência vai procurar fazer com que nós entendamos. Não. Pela fé é que nós aceitamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus esteve aqui neste mundo há 2000 anos atrás. Nós não vimos Jesus, mas está aqui na palavra de Deus que ele veio, que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele voltou para os céus e que ele vai voltar para nos buscar. Então tudo isso nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E então, essa semana nós tivemos a oportunidade de estudar que o nosso modelo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele não pertence a nós, pertence a Deus. Então nós não podemos fazer o que nós quisermos do nosso corpo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, orientados pelo Espírito Santo, e que muito em breve Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus e ele vai voltar. E o Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele há de vir logo, e precisamos estar preparados para encontrá-lo em paz. E eu disse já para vocês, eu volto a repetir, como é o preparo? É ter comunhão com Deus. E como é a comunhão? Estudando a Bíblia todos os dias, orando e testemunhando, falando do amor de Deus para alguma pessoa. Isso é comunhão com Deus, porque quando nós fazemos isso, estudamos a Bíblia, oramos, testemunhamos, Satanás ele não vai ter a oportunidade para ficar ao nosso redor querendo nos destruir, querendo nos tirar do caminho. É claro que ele vai continuar tentando, mas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus em nós, nós estaremos firmes e confiantes de que a vitória que Jesus obteve sobre Satanás também nos é garantida através de Jesus. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para darmos sequência a esta série, Vida, Morte e Eternidade. Temos ainda 2 semanas para falarmos sobre este tema, depois passaremos para um outro estudo. Que todos tenham um bom dia, um feliz dia da preparação, feliz sábado, um bom final de semana. E não nos esqueçamos, Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.